Salve galera, meu nome é Daniel e hoje a gente vai fazer um vídeo falando sobre algumas baboseiras que costumam falar sobre o racismo estrutural, né, e a dívida histórica. Então, se você não desgrudar uma bunda da cadeira porque vem chegando aí várias novidades. Vai Charlie, puxa a vinheta! Então, gente, para me pautar nos 5 tópicos que eu ia falar a respeito de baboseiras que se diz sobre racismo estrutural, eu peguei o texto de um advogado chamado Manuel Bezerra Rocha. Ele escreveu esse texto em 2015, faz um tempinho, né? Tá meio datado, mas o que eu achei interessante é que ele conseguiu condensar em um texto só a maior parte dos absurdos que se fala sobre racismo estrutural, e eu vou me pautar nele porque ele é o suprassumo do churume racista, entendeu? E aí eu quero falar sobre o racismo baseado no que o Bezerrinha aqui falou, tá? Ele começa o texto, né, falando sobre um grupo de jovens que invadiu uma aula de uma faculdade. Eu vou ler um trechinho aqui do texto, né? Ele escreve assim: recentemente, um grupo de jovens negros invadiu uma sala de aula em uma universidade em São Paulo e, aos gritos e ameaças, disse que a aula estava sendo interrompida para que o branco experimentasse a sensação de repressão, referindo-se ao período da escravidão no Brasil. Olha só, meu. Esse texto, esse trecho por si só, ele é bem controverso, apesar do que ele tá falando, né, ele não te dá fontes, né, para você ir buscar as referências, né, por exemplo, ele fala em uma universidade em São Paulo, né, e aqui ele chega falando que os negros, eles chegaram lá quebrando, chutando barraco, né, mano, a chapa vai esquentar, branquelo, basicamente é isso que ele tá falando, só que a aula em questão que foi invadida, aconteceu isso no dia 27 de abril de 2015 e a aula em questão foi uma aula que estava sendo dada pelo Haddad. Então o cara não fala nem em que universidade foi, que no caso foi na USP, né? E nem quem era o professor, que era o Haddad, né? Então é muito curioso que ele tenha, já de cara, na primeira linha do texto dele, ele tenha sonegado essa informação da gente, né? Quem foi lá na aula da Haddad? Quem foi? Então, foi uma galera de um movimento chamado Ocupação Preta, né? Que é uma galera que é do sul aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, né? Lá de Parelheiros, né? E eles foram lá para reivindicar que as pessoas negras elas tivessem mais representatividade no quesito de selecionar as vagas referente às cotas negras, né? E como a Haddad na época era prefeito, eles também reivindicaram que não existia transporte público adequado, né, para sair de alguns bairros para ir até a USP, né, como Marcilac, Bosque do Sol, Barragem, Jusa, esses lugares que fica lá, tipo, do lado sul do mapa mesmo, bem mais que o Brau. Né? E beleza, e o Haddad não teve gritaria, essa confusão que o Bezerrinha aí quis fazer parecer, né? Na verdade, o Haddad ele sentou com os caras, foi conversar e até assinou uma moção de apoio lá deles e tal, né? E foi isso que aconteceu. Só que por que eu comecei a falar falando sobre esse começo desse texto aqui, de como o Bezerra ele começou a introduzir o assunto sobre racismo estrutural, né? Tipo, a questão é que é assim, quando o pessoal vai falar sobre isso, né? Quando alguém vem com pautas, né, tentando negar a existência do racismo estrutural, eles não começam com argumento, eles começam tentando deslegitimizar qualquer coisa que os negros façam, entendeu? Que qualquer manifestante antirracista faça, né? O Henry Bugalho ficaria orgulhoso de mim quando eu digo que eu lembro que ele chama isso de envenenar o poço, né? E tipo, e é isso, né? Eles querem desacreditar o interlocutor para que qualquer outra coisa que ele venha dizer não tenha mérito nenhum dentro da discussão, né? É, e aí ele. Então é assim, só que quem não tem crédito, na minha opinião, desde o começo desse texto é o Bezerra, porque ele deixa as coisas soltas justamente pra você não poder ir atrás, sabe? É meio desonesto, né? Não, completamente desonesto. Não tem nada de meio aqui, não. Né? Depois ele escreve mais um pouquinho assim, né? Ele escreve assim, ó. É,
Há, inegavelmente, uma parcela de malandros infiltrados dentre os bem-intencionados que visam apenas privilégios ou vantagens sem contrapartida do esforço pessoal. Ai. Pessoas que acham que devem sempre se beneficiar às custas dos esforços alheios. Meu, isso me lembrou muito uma situação que aconteceu aqui nesse país até 1888, mais ou menos, entendeu? Né? Mas vamos passar por cima disso por enquanto. Então, hoje eu quero falar sobre 5 baboseiras que se fala a respeito do racismo estrutural e por que elas são baboseiras. Charlie, puxa aí a primeira. Ah, meu, mas os brancos também foram escravizados, né? É, esse é o primeiro. É verdade que brancos foram escravizados. Brancos, chineses, indianos, asiáticos. Onde houve civilização humana, houve escravidão. Isso sempre teve atrelado, né, a civilização humana. Só que ela nunca foi tão sistemática e industrial quanto a partir do século XVI, né, com a descoberta das Américas. A escravidão no Novo Mundo, ela, na verdade, foi o negócio mais rentável do planeta desde o século XVI até o século XIX. Então dava mais grana do que ouro, do que petróleo, do que startup, entendeu? Era um puta case de sucesso, tá ligado? E, meu, o negócio era tão grande, né, que o que hoje a gente entende por seguradora começou naquela época, né? Empresas vendiam seguros, né, para navios caso eles naufragassem ou fossem alvos de ataque pirata e tal, né? Então a escravidão a partir do século XVI ela se tornou o maior negócio do mundo, entendeu? Né? Tipo, você queria ganhar grana, se envolvia em escravidão que era sucesso, entendeu? Um sucesso terrível, mas sim, era o negócio mais lucrativo do mundo até o século XIX. Até o começo do século XIX foi a coisa que mais deu grana. Entendeu? Só que tem um porém, né? Naquela época também, antes qualquer um podia ser escravizado e a escravidão, ela não era o maior negócio do mundo, entendeu? A partir do século XVI, além de se tornar o maior negócio do mundo, né, se tornou legítimo, né? A pessoa escravizada ela fosse negra. Isso foi endossado, né, pela Igreja Católica. A Igreja Católica ela começou a falar naquela época que o povo africano eles eram descendentes de um cara que Noé tinha amaldiçoado. E por isso, né, eles eram indignos aos olhos de Deus e era certo escravizar eles para que eles pagassem pelo pecado do seu ancestral. Vai vendo, né? Ai, caralho. Por isso que o Estado tem que ser laico, gente. Entendeu? Né? E foi isso, né? Então os negros eles se tornaram os candidatos perfeitos à escravidão, né? Eu acho estranho que a gente fale pouco sobre por que os negros foram, né, os escolhidos para serem escravos, já que eu acho que isso da igreja endossar essa parada deles serem destinados à escravidão é uma coisa que é tão terrível quanto as cruzadas ou a Inquisição, né? Mas a gente ouve falar muito mais das cruzadas e da Inquisição, apesar de que alguns líderes religiosos continuam falando sobre essa maldição de Noé, né, Marco Feliciano? É com você mesmo que eu tô falando, seu... Então tá, vamos pro segundo. 2. Ah, meu, porque a dívida histórica é um puta pato pau furado, viu? Ai, cara. Bom, primeiro a gente precisa corrigir um equívoco comum quando se fala de dívida histórica, né? É, isso tanto para quem é negacionista do racismo estrutural quanto para quem é antirracista, certo? Gente, dívida histórica não é uma coisa de uma pessoa para outra, entendeu? Não é porque eu sou mais moreninho que eu posso chegar no meu amigo branco, ele falou: aí, meu, seu bisavô escravizou meu bisavô, como é que a gente resolve? Ele, não sei, como é que a gente resolve? Eu falei: dá 20 manga aí, já era. Não é assim, tá ligado? Entendeu? Uma dívida histórica, ela não é de uma pessoa para outra. A dívida histórica, ela acontece quando um estado, né, ou um grupo de estados, ele comete alguma prática que
que faz com que um grupo de pessoas ou uma etnia específica ela seja historicamente prejudicada, né? Então não é que o branquelo ali tem que pagar a gente porque os nossos antepassados sofreram escravidão. Não, né? Quem tem que tentar fazer essa reparação histórica, que por sinal é uma reparação irreparável, né? Não tem como você reparar de fato o impacto da história, né? Mas você pode tentar amenizar os efeitos dela, né? Como, por exemplo, através das cotas raciais, né? E é assim, né? Tipo, por que, que o Estado brasileiro ele tem essa dívida histórica? Porque além da escravidão, né? Da escravidão sistemática que o povo negro sofreu, depois que houve a Lei Áurea, né, eles foram jogados a Deus dará lá, entendeu? Eu já falei disso um pouquinho, assim, rapidinho no vídeo que é No Brasil é a Coisa Caótica. O Charlie vai colocar aí pra vocês verem, se vocês quiserem, tá? É, e aí é isso que acontece. Então eles foram simplesmente largados lá. E isso, né? Além deles estarem fudidos, sem grana, sem ter pra onde ir, eles não tiveram qualquer assistência do Estado, que por sua vez começou a importar europeu pra vir trabalhar aqui, né? Além de não dar nada, tipo, os caras até tiraram postos de trabalho que poderiam ter sido ocupados por negros, né? E isso aumentou absurdamente a desigualdade social no Brasil, principalmente no que se refere aos negros, né? Então, quando você virar e falar, porque as cotas, né, eu não sei se é uma boa ideia, meu, tipo, você tem que lembrar que os negros, de uma forma geral, eles estão, tipo, 100 anos atrasado de todo mundo, certo? Inclusive dos europeus recém-chegados. Então, é claro que a gente tem que fazer alguma coisa para tentar diminuir essa diferença, né? Eles estão atrasados e a gente não pode esquecer disso. Até mesmo em programas sociais que não são exclusivamente de negros, né, você vê um percentual absurdo, muito maior de negros do que de outros, do que não negros nos programas, como no Bolsa Família, por exemplo. 70% dos rentistas de Bolsa Família são negros. Isso é um reflexo da desigualdade, isso é um reflexo que realmente eles precisam mais dessa assistência do que os não negros. Então, sim, existe uma dívida histórica só que é assim, meu amigo Branquelo, né? Não é de você que a gente tem que cobrar disso. E meu amigo antirracista, não é do nosso amigo Branquelo aqui que você tem que cobrar isso. Você tem que, tipo, é o Estado que tem que suprir. E não é uma luta dos negros isso. É uma luta do Brasil, porque é uma luta para diminuir a desigualdade, certo? Não é pros negros isso. Porque quanto menos desigual é o país, melhor rola tudo. Saúde, economia, saneamento básico e tudo. Tudo é melhor para todo mundo. Não é pros negros, certo? Não é uma luta dos negros. Essa dívida histórica não é do Estado brasileiro com a sociedade brasileira. E não dos branquelos com os negros. Sacou? E é isso. Firmeza? Então vamos pro item 3. Item 3, Zumbi dos Palmares, o opressor. Ai, cara, é muito bizarro, né? É, até o começo do século XXI era meio consenso, assim, que Zumbi era um herói dos negros, né? O último líder do Quilombo dos Palmares, né? E tal, né? Só que aí veio o século XXI, né? E começou uns debates meio estranhos, né? Teve muita gente que começou a falar por aí que Zumbi tinha escravos, né? É, apesar de que não existe qualquer documento que comprove que isso acontecia em Palmares, pelo contrário, né? Os documentos que a gente tem falando sobre Palmares fala quase como se eles fossem uma comuna autônoma do melhor molde marxista, assim, que tem, claro, né? Totalmente agrônoma, né? Mas onde a população de Palmares produzia para si mesmo e frequentemente comercializava até com os branquelos ali do Pernambuco e do Alagoas. Porque a região de Palmares, ela tinha quase o tamanho de Portugal. Era um quilombão da porra, tá ligado, né? Tipo, e aí, assim, só que não existem evidências, né, que existia escravidão em Palmares. Essa ideia aí de que em Palmares é, existia regimes escravocratas veio principalmente através
do Guia Impoliticamente Correto da História do Brasil, lá do Leandro Narlock. E, meu, tipo, só que ele se baseia em mero achismo, né? Porque não existem documentos. Então ele vira e fala assim, né? Ah, porque os branquelos escravizavam, então é claro que os negros também escravizavam. Porque ele acha isso. Não existe consenso histórico nenhum disso daí. Né? E aí o cara achou lá e pôs, né? Então é por isso que esse livro aí não é levado a sério dentro da academia, né? Tipo, nenhum historiador, nenhum sociólogo, nenhum cientista político vai levar esse negócio aí a sério, porque não tem evidência documental, né? Agora, às vezes, né, o pessoal também fala de dois negros, né, do comecinho do século XIX, que um foi o Francisco Paulo de Almeida, né, que era um negro que ele nasceu livre, e ele se tornou um cara rico, 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 né? Ele tinha fazenda de café, foi até banqueiro, e o cara chegou a ser até barão, entendeu? Né? O cara foi o primeiro barão negro da história do Brasil. E é claro, ele tinha escravos, né? Ele chegou a ter quase 1.000 escravos, né? Pelo que consta aí nos documentos. A história dele, sim, é bem documentada, até porque ele era um banqueiro, né? Então, é claro que tinha documento dele pra todo lado pra gente poder se embasar nisso daí. Outro caso que se fala bastante é do Manuel Joaquim Ricardo, que é um cara que ele veio escravo da África, conseguiu a alforria e ficou ricão, né? Ele chegou a ter mais de 20 escravos também, né? E lá em Salvador, isso daí. E beleza, né? Então haviam negros que tinham escravos no Brasil, isso aconteceu de fato, né? Só que eles eram uma exceção tão remota que a gente não pode levar em consideração dentro de um contexto histórico. Porque se houve um, dois, três negros, sei lá, 10 negros que tiveram escravos, tiveram milhares de brancos que tiveram escravos. Então eles são uma exceção tão remota que na balança da história isso não conta muita coisa, né? E é por isso que tanto faz, na verdade, se eles tiverem escravos. Até se o zumbi teve escravos, não faz diferença. A escravidão aconteceu e isso desencadeou a desigualdade que a gente vive hoje. Ficar punhetando isso é ficar discutindo se é bolacha ou se é biscoito, você entendeu? É perda de energia e tempo, então que se foda, tá ligado? Quarta baboseira. Porque os portugueses nunca pisavam na África. Ai, mano. Sério? É sério isso? Sabe, tipo, tem Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Todos esses países ficam na África e eles falam português, né? Por que será que eles falam português, né? Opção A, porque eles são super fãs das novelas da Globo. Ou opção B, porque houveram colônias portuguesas na África. Eu vou contar até três pra vocês responderem. Um, dois, três. O que vocês acham? É claro que houveram colônias portuguesas na África. Não só portuguesas, colônias de quase todos os países da Europa, né? Por quê? Por que eles colonizavam a África? Porque, eu vou relembrar o que eu disse antes. O negócio mais lucrativo entre o século XVI e o século XIX era a comercialização de escravo. E você ter uma base na África para você capturar e revender escravo, meu, era, meu, o super case, entendeu? E é isso, sabe? Então, tipo, é absurdo, né? É um negócio que não se sustenta 3 segundos alguém falar que os portugueses nem pisavam na África. Só que essa galera negacionista, que quer, tipo, meio que diminuir a causa antirracista, vive falando isso daí. Né? O que é uma patifaria sem tamanho, entendeu? Vocês deviam parar com isso, vocês deviam de ter vergonha, entendeu? Certo? E agora eu vou pro último e quinta baboseira que se fala sobre racismo, né? E essa vocês vão se surpreender muito. Quinto, o racismo só afeta os negros. Ó, até aqui a gente deu várias palavras aí nos negacionistas que diminuem a causa antirracista, mas essa daqui é principalmente pros antirracistas, certo? Não existe isso, que o racismo só afeta os negros. Né? É claro que afeta os negros em maior escala, com certeza afeta os negros em maior escala, mas também afeta os brancos, porque os brancos eles podem ser racistas não porque eles querem, mas porque o racismo é estrutural, certo? Então o racista ele também é vítima do racismo. E a gente não pode esquecer disso. Não é uma luta dos negros, é uma luta da humanidade, entendeu? É uma luta, se você é gente, lutar contra o racismo é sua obrigação, entendeu? Porque todo mundo sofre contra o racismo. A gente tem falado muito sobre o caso do Floyd, né? Ele foi morto, todo mundo sabe já, né? Essas alturas, né? Não sei que você mora numa caverna, mas vai que você mora, então eu vou falar. O Floyd, ele foi um negro norte-americano que
ficou com o joelho de um policial sobre a garganta dele durante 8 minutos e 46 segundos e morreu asfixiado, né? Porque ele foi acusado de estar usando uma nota de US$ 20 falsa em um mercadinho, né? Então, mesmo que ele tivesse mesmo cometendo crime, o crime que ele fez foi tentar passar uma nota falsa. E ele morreu asfixiado com o joelho de um policial na garganta dele. O Floyd, evidentemente, é a maior vítima desse episódio, né? Mas esse policial, ele é evidentemente racista, certo? Né? Só que ele não nasceu racista. Quando ele era bebê, ele não era racista. Ele aprendeu a ser racista, entendeu? Então, é claro que a gente tem que fazer tudo que a gente está fazendo, protestar e tudo, mas a verdade é que em vez de você simplesmente atacar o racista, o certo é você tentar observar que o racismo ele é um efeito colateral do que aconteceu aqui na América, do que aconteceu do século XVI até o século XIX. Então, o racista, ele também é vítima. E em vez de você querer abrir a cabeça dele com um machado, que eu sei que às vezes dá vontade, e dá vontade mesmo, né? Talvez fosse melhor abrir a cabeça dele com algumas ideias. Porque sempre, gente, sempre, a compaixão vai ser nossa aliada e o ódio vai ser nosso inimigo. Firmeza? Então, eu vou ficando por aqui. Falou, valeus e até mais.